Pedro Almeida tinha 8 anos e vivia em um mundo que a maioria das pessoas não conseguia entender completamente. Ele era autista de nível 3, o que significava que precisava de apoio substancial para funções diárias. Não falava com palavras. Nunca tinha falado. Seus pais, Carolina, de 36 anos, e Marcelo, de 38, tinham passado os primeiros anos após o diagnóstico, aos 2 anos de idade, esperando que um dia ele começasse a falar. Que um dia diriam mamãe ou papai e ouviriam resposta verbal. Mas, com o tempo, tinham aprendido a aceitar que Pedro se comunicava de formas diferentes, através de gestos, através de sons não verbais e, principalmente, através de desenhos. Pedro desenhava compulsivamente. Era sua forma de processar o mundo, de expressar o que sentia, de comunicar o que via. Seus desenhos eram extraordinariamente detalhados para a criança de 8 anos. Ele podia olhar para algo uma vez e depois reproduzir cada detalhe em papel com precisão fotográfica. Os médicos diziam que era memória eidética combinada com habilidade visual espacial excepcional, características não incomuns em algumas pessoas autistas. Carolina guardava centenas de desenhos de Pedro em pastas organizadas por data. Desenhos da casa deles mostrando cada rachadura na parede, cada planta na janela. Desenhos de parques que tinham visitado com cada árvore posicionada exatamente. Desenhos de pessoas que conheciam com cada ruga, cada sardas, cada detalhe de roupa capturado perfeitamente. Pedro também tinha rotinas estritas que não podiam ser quebradas sem causar crise severa. Toda manhã, ele acordava às 6h30. Tomava café da manhã às 7h exatas. Torrada com manteiga cortada em 4 quadrados iguais. Suco de laranja em copo azul específico. Depois passava 30 minutos olhando pela janela da sala que dava para a rua, observando o movimento de carros e pessoas. Essa era sua atividade favorita, sentar na cadeira verde ao lado da janela e simplesmente observar o mundo lá fora sem participar dele. Carolina às vezes se perguntava o que passava pela cabeça dele durante esses 30 minutos. O que ele via? O que ele pensava? Mas Pedro não podia dizer. Só podia observar. Era uma terça-feira, dia 26 de setembro, por volta das 7h25 da manhã, 5 minutos antes do tempo de observação de janela de Pedro terminar, quando ele viu algo que mudaria tudo. A família Almeida morava em bairro residencial tranquilo de classe média em Belo Horizonte, Minas Gerais. Rua arborizada com casas bem cuidadas, jardins pequenos, carros estacionados nas garagens. Era lugar seguro. Lugar onde crianças brincavam na rua sem supervisão constante. Lugar onde vizinhos se conheciam pelo nome. Nada de ruim acontecia ali. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Pedro estava sentado em sua cadeira verde, olhando pela janela como fazia todas as manhãs, quando viu van branca parar em frente à casa dos Oliveira, 3 casas abaixo na mesma rua. Pedro conhecia a van porque a via frequentemente. Pertencia ao senhor José, homem de aproximadamente 50 anos que fazia entregas de mercadorias para lojas locais. A van estava sempre estacionada em frente à casa dele, mas nesta manhã, a van não estava estacionada normalmente. Estava parada no meio da rua com o motor ligando, e havia 2 pessoas dentro que Pedro não reconhecia. Não era senhor José dirigindo. Pedro inclinou a cabeça, padrão de comportamento que demonstrava quando algo capturava sua atenção de forma particular. Ele observou enquanto a porta traseira da van se abriu. Observou enquanto o homem de aproximadamente 30 anos, usando moletom preto e máscara cobrindo o rosto inferior, saltou de trás. E observou enquanto esse homem correu até a calçada, agarrou menina que estava esperando o ônibus escolar, colocou mão sobre a boca dela quando ela tentou gritar e a arrastou de volta para a van enquanto ela chutava e lutava. Tudo aconteceu em menos de 10 segundos. A van acelerou e desapareceu virando esquina antes que qualquer outro vizinho saísse de casa, antes que qualquer carro passasse. A rua ficou vazia e silenciosa novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas Pedro tinha visto cada segundo, cada detalhe, e seu cérebro, que processava informação visual com precisão excepcional, tinha gravado tudo como câmera fotográfica
tirando sequência de fotos em alta definição. Pedro começou a balançar para frente e para trás em sua cadeira, movimento autoestimulante que fazia quando estava agitado ou processando algo difícil. Ele emitiu som baixo e repetitivo, algo entre gemido e murmúrio, que era uma de suas poucas vocalizações. Carolina estava na cozinha preparando o lanche para Pedro levar para a escola especial que frequentava. Ela ouviu o som e imediatamente reconheceu como sinal de angústia. "Pedro, está tudo bem, amor?" Ela chamou da cozinha. Mas Pedro não respondeu verbalmente. Nunca respondia verbalmente. Apenas continuou balançando e fazendo som de angústia. Carolina secou as mãos e foi até a sala. Encontrou Pedro balançando vigorosamente, olhos fixos na janela, corpo tenso de forma que indicava alta ansiedade. "O que aconteceu?" Ela perguntou gentilmente, ajoelhando-se ao lado da cadeira dele. Pedro não olhou para ela. Raramente fazia contato visual, mas apontou para a janela com o dedo trêmulo. Carolina olhou para fora. Viu rua vazia. Nada fora do comum. "O que você viu, Pedro?" Mas ele não podia dizer. Não tinha palavras. Só tinha imagens na cabeça que não conseguia compartilhar. Carolina tentou acalmar Pedro, mas ele estava claramente perturbado de forma incomum. Normalmente, quando ficava agitado, era por mudança em rotina ou estímulo sensorial excessivo, como barulho alto. Mas isso parecia diferente. Parecia medo. Ela pegou o tablet de comunicação que terapeuta de Pedro tinha recomendado, dispositivo com símbolos visuais que Pedro podia tocar para comunicar necessidades básicas. Tinha símbolos para fome, sede, banheiro, dor, assustado. Pedro normalmente usava tablet com relutância, preferindo gestos, mas Carolina segurou para ele agora. "Você pode me mostrar o que sente?" Pedro olhou para a tablet e tocou o símbolo de assustado repetidamente. Depois tocou o símbolo que representava fora ou exterior. Carolina franziu testa. "Você viu algo assustador lá fora?" Pedro acenou com a cabeça vigorosamente. Era a resposta clara, rara, mas clara. "O que você viu?" Mas tablet não tinha símbolos específicos suficientes para a comunicação complexa. Tinha sido projetado para necessidades básicas, não para descrever eventos específicos. Pedro começou a ficar mais agitado, frustrado pela incapacidade de se expressar. Está bem, Carolina disse calmamente. "Vamos desenhar. Você pode me desenhar o que viu?" Desenho era território seguro para Pedro. Era onde ele tinha controle. Ela pegou o caderno de desenho dele e caixa de lápis de cor. Pedro imediatamente pegou o lápis preto e começou a desenhar com movimentos rápidos e precisos. Carolina observou enquanto a imagem tomava forma no papel. Rua, casas, van e então figuras humanas. Uma figura pequena, claramente criança. Figuras maiores. Mas o desenho estava caótico, linhas sobrepostas. Difícil de interpretar exatamente o que estava acontecendo. Carolina estudou o desenho confusa. Parecia mostrar van e pessoas, mas não estava claro o que estava acontecendo. "Pedro, isso aconteceu agora? Você viu isso pela janela agora?" Pedro acenou vigorosamente. Carolina sentiu primeira pontada de preocupação real. Pedro não inventava coisas. Seu cérebro não funcionava assim. Se ele estava dizendo que viu algo, tinha visto. Mas o que exatamente? Ela olhou para o desenho de novo, tentando decifrar, e então percebeu algo. A figura pequena no desenho estava sendo segurada pela figura maior e tinha marcas ao redor da boca da figura pequena, como mão cobrindo boca. "Meu Deus!" Carolina sussurrou. "Pedro, você viu alguém pegando criança?" Pedro não respondeu, mas continuou desenhando, adicionando mais detalhes. A van. A placa da van. Ele estava desenhando letras e números da placa. Carolina pegou o celular com mãos tremendo e ligou para Marcelo, que já estava no trabalho. "Marcelo, acho que Pedro viu algo ruim. Acho que ele viu criança sendo levada." Marcelo levou o comentário com ceticismo inicial. "Carol, você tem certeza?" Pedro fica assustado com muitas coisas.
Talvez ele viu cachorro latindo para a criança ou algo assim. Mas Carolina insistiu. Não, ele desenhou. Ele desenhou alguém segurando criança e colocando em van. E ele desenhou placa da van. Marcelo, Pedro não inventa isso. Você sabe que ele não inventa. Houve pausa longa. Você ligou para a polícia? Carolina hesitou. Não ainda. Mas acho que deveria. Liga, Marcelo disse decisivamente. Se há chance remota de que ele viu o sequestro real, polícia precisa saber. Mesmo que acabe sendo mal entendido, melhor reportar. Carolina concordou e desligou. Ela olhou para Pedro, que continuava desenhando obsessivamente, adicionando cada vez mais detalhes ao desenho. Ela discou 190, quando a atendente respondeu. Carolina explicou a situação da melhor forma que conseguiu. Meu filho autista de 8 anos viu algo pela janela esta manhã. Ele não fala, mas desenhou o que parece ser criança sendo forçada para dentro de van. Eu não sei se é real, mas ele está muito agitado e ele normalmente não reage assim. A atendente fez perguntas. Endereço? Horário aproximado? Descrição da van? Carolina respondeu o que podia e descreveu o desenho de Pedro da melhor forma possível. A atendente disse que enviaria policial para tomar depoimento e verificar situação. 30 minutos depois, viatura chegou. 2 policiais, Sargento Silva, homem de aproximadamente 40 anos, e Soldado Mendes, mulher jovem de talvez 25, tocaram campainha. Carolina os recebeu e explicou tudo novamente. Os policiais entraram e olharam para Pedro, que estava agora no canto da sala, balançando e desenhando em novo papel. Ele não fala, Carolina explicou, mas ele vê tudo. Ele tem memória fotográfica. Se ele viu algo, ele viu exatamente como foi. Os policiais trocaram o olhar que Carolina reconheceu imediatamente. Era olhar de ceticismo, de adultos que não acreditavam que criança autista não verbal poderia ser testemunha confiável de crime. Senhora Almeida, o sargento Silva começou gentilmente, crianças às vezes interpretam mal o que veem, especialmente crianças com necessidades especiais. Talvez seu filho viu alguém ajudando criança a entrar em van. Ou viu algo na televisão e confundiu com realidade. Carolina sentiu raiva subir, mas manteve voz calma. Pedro não confunde televisão com realidade. Ele quase não assiste televisão e ele não interpreta mal detalhes visuais. Ele desenha o que vê com precisão incrível. Ela mostrou o caderno de desenhos de Pedro para policiais, folheando páginas de desenhos anteriores que mostravam lugares que tinham visitado, pessoas que conheciam, todos com detalhes fotorrealísticos. Os policiais olharam impressionados, mas ainda céticos. É habilidade impressionante, a Soldado Mendes admitiu. Mas sem depoimento verbal, sem capacidade de responder perguntas, é difícil usar isso como base para a investigação. Mas ele desenhou placa da van, Carolina insistiu. Olha aqui. Ela mostrou parte do desenho onde Pedro tinha cuidadosamente desenhado letras e números. ABC 234. Estava claro, legível, específico. O sargento Silva anotou o número de placa. Vou verificar no sistema, ver se corresponde a veículo reportado roubado ou se há algo suspeito. Mas, senhora Almeida, preciso ser honesto. Sem testemunha que possa falar, sem vídeo de segurança, sem nenhuma criança reportada como desaparecida ainda, não há muito que possamos fazer neste momento. Carolina sentiu frustração apertar peito. Então, se criança foi sequestrada, vocês só vão investigar quando família reportar desaparecimento? Quando pode ser tarde demais? O sargento suspirou. Vou fazer o seguinte, vou verificar placa. Vou perguntar aos vizinhos se viram algo. Vou verificar se há algum reporte de criança desaparecida que entrou esta manhã. E vou levar desenho do seu filho para registrar no boletim de ocorrência. Mas sem mais evidência ou informação, isso é tudo que posso fazer agora. Os policiais saíram após mais alguns minutos. Carolina ficou ali sentada na sala, olhando para Pedro, que continuava desenhando compulsivamente. Ele tinha preenchido 5 páginas agora, todas mostrando a mesma cena de ângulos ligeiramente diferentes. Van, homem de moletom, menina sendo arrastada. E em cada desenho, mais detalhes emergiam. Tatuagem no braço do homem,
rachadura específica no para-brisa da van, tipo de tênis que menina usava, mochila escolar no chão onde tinha sido derrubada durante luta. Pedro estava documentando tudo o que tinha visto com precisão, que seria impossível para a testemunha verbal normal reproduzir. Carolina fotografou todos os desenhos com celular. Enviou para Marcelo. Enviou para a terapeuta de Pedro, doutora Marina Santos, psicóloga especializada em autismo que trabalhava com Pedro há 3 anos. E então fez algo que não tinha feito antes. Postou nas redes sociais. Criou post no grupo de bairro no Facebook, descrevendo o que Pedro tinha visto e anexando fotos dos desenhos. Meu filho testemunhou possível sequestro esta manhã às 7h25 na nossa rua. Ele não fala, mas desenhou tudo. Se alguém viu van branca placa ABC 1234 ou tem criança desaparecida, por favor entre em contato comigo ou com polícia imediatamente. O post de Carolina explodiu. Em 2 horas, tinha mais de 500 compartilhamentos. Vizinhos comentando que não tinham visto nada, mas estavam preocupados. Outros pais perguntando se seus filhos estavam seguros. Algumas pessoas céticas dizendo que criança autista não podia ser testemunha confiável. E então, 3 horas após post original, comentário que fez sangue de Carolina gelar. Minha filha não voltou da parada de ônibus esta manhã. Eu achei que ela tinha faltado escola para encontrar amigos, mas acabei de ligar para a escola e ela nunca chegou. Meu Deus, acho que ela pode ser a menina que seu filho viu. O comentário era de mulher chamada Juliana Ferreira. Carolina respondeu imediatamente, pedindo para Juliana ligar para ela. Juliana ligou em 2 minutos, voz trêmula de pânico. Minha filha Beatriz tem 10 anos. Ela saiu de casa às 7h15 desta manhã para pegar ônibus escolar. Parada de ônibus é 3 casas abaixo da nossa. Eu pensei que ela estava na escola, mas a escola acabou de me ligar dizendo que ela faltou sem justificativa. Eu tentei celular dela, mas vai direto para a caixa postal. Eu liguei para todas as amigas. Ninguém viu ela. Carolina sentiu náusea. Onde você mora? Juliana deu endereço. Era exatamente 3 casas abaixo da família Almeida. Exatamente onde Pedro tinha visto van parar. Você precisa chamar polícia agora, Carolina disse, e dizer que sua filha está desaparecida, e mostrar os desenhos do meu filho. Ele viu tudo. Juliana desligou para ligar polícia. Carolina abraçou Pedro, que estava ainda desenhando, completamente alheio ao caos que seus desenhos tinham desencadeado. Você viu, não viu? Ela sussurrou. Você viu ela sendo levada, e você tentou me dizer. Polícia voltou à casa dos Almeida 1 hora depois. Desta vez não eram apenas 2 policiais. Era delegado da Divisão de Crimes contra Crianças, delegado Henrique Souza, homem sério de 52 anos. Ele entrou com equipe, incluindo especialista em entrevistas com crianças. Senhora Almeida, agora temos criança oficialmente reportada como desaparecida, Beatriz Ferreira, 10 anos, e o timing e localização correspondem exatamente ao que seu filho desenhou. Precisamos tratar os desenhos dele como evidência de testemunha ocular. Carolina sentiu alívio misturado com terror. Alívio de que finalmente estavam levando a sério. Terror pelo que significava para Beatriz. O delegado olhou para Pedro, que estava sentado no chão rodeado por pilhas de desenhos. Ele pode nos mostrar mais? Pode nos desenhar detalhes específicos se perguntarmos? Carolina balançou cabeça. Ele não responde a perguntas diretas. Não processa a linguagem dessa forma. Mas, se deixarem ele desenhar livremente, ele vai desenhar tudo o que viu. Cada detalhe. A especialista em entrevistas, psicóloga chamada doutora Fernanda Lopes, se aproximou de Pedro lentamente, mantendo distância respeitosa. Ela sabia não forçar contato visual ou proximidade física que poderia ser esmagadora para a criança autista. Oi, Pedro, ela disse suavemente. Eu sou Fernanda. Ouvi que você faz desenhos incríveis. Posso ver? Pedro não respondeu, mas não recuou, o que era sinal positivo. Doutora Fernanda olhou para desenhos espalhados. Seus olhos se arregalaram conforme processava nível de detalhe. Meu Deus, ela murmurou. Isso é extraordinário. Ele desenhou até a marca da mochila, até as listras no tênis. Ela olhou para o delegado.
Esses desenhos são mais detalhados do que a maioria dos depoimentos verbais que recebemos de testemunhas adultas. Se conseguirmos corroborar detalhes específicos, isso é evidência sólida. O delegado acenou. Vamos começar com placa da van. ABC 1234. Já verificamos. Corresponde à van registrada em nome de José Oliveira, morador desta rua. Fomos à casa dele. Van está na garagem. Ele diz que estava em casa a manhã toda. Não saiu. Mas Pedro viu a van dele. Carolina insistiu. Ele conhece aquela van. Vê ela todo dia. Não ia confundir. O delegado concordou. Acreditamos que van foi temporariamente roubada ou usada por alguém que tinha acesso. Senhor José mora sozinho. Trabalha de casa a maioria dos dias. É possível que alguém pegou o van dele sem ele perceber? Ou que ele esteja envolvido e mentindo? Estamos investigando ambas as possibilidades. Nos dias seguintes, investigação se intensificou. Câmeras de segurança de comércio próximo capturaram van branca, com placa correspondente passando às 7h27, 2 minutos após tempo que Pedro teria testemunhado o sequestro. Imagem era granulada, mas confirmava a presença da van. Polícia vasculhou toda a área em raio de 10 quilômetros, procurando mais câmeras, procurando testemunhas, procurando qualquer traço de Beatriz. Família dela foi na televisão fazendo apelo desesperado pela devolução segura da filha. E todo o tempo, Pedro continuava desenhando. Carolina percebeu algo nos novos desenhos de Pedro. Ele estava desenhando o interior da van agora. Como ele poderia ver interior se estava olhando de janela de casa? A menos que... Ela olhou mais perto. Pedro tinha desenhado janela traseira da van. E através dessa janela tinha desenhado forma pequena. Beatriz. Ele tinha visto ela através da janela traseira quando o van acelerou. E tinha visto mais. Havia outra figura no desenho. Motorista. Pedro tinha desenhado o perfil do motorista visível através de para-brisa. Homem mais velho. Careca. Barba. Carolina chamou o delegado de volta imediatamente. Olha isso. Pedro desenhou o motorista. O delegado estudou o desenho. Isso corresponde à descrição geral de José Oliveira. Ele é careca com barba. A investigação focou intensamente em José. O histórico dele foi investigado profundamente. Descobriram que tinha uma condenação anterior, 20 anos atrás, por crime não relacionado, mas nada que indicasse perigo para crianças. Mas também descobriram que ele estava com dificuldades financeiras severas. A empresa dele tinha falido. Estava devendo dinheiro. Tinha motivo potencial para se envolver em crime por pagamento. Polícia obteve mandado de busca e apreensão. Vasculharam casa e van de José. Encontraram fio de cabelo no carpete da van, que a análise de DNA confirmou ser de Beatriz. Encontraram pequena mancha de sangue no banco traseiro. José foi preso, mas sob interrogatório ele quebrou e admitiu verdade parcial. Eu não sequestrei ela, ele disse. Eu só dirigi van. Um cara me ofereceu R$10.000 para emprestar van por 2 horas essa manhã. Eu estava desesperado por dinheiro. Aceitei. Não fiz perguntas. Não sabia que ia ser usado para sequestrar criança, juro. Quem te ofereceu dinheiro? O delegado exigiu. Nome, descrição, onde encontrá-lo. José hesitou, mas finalmente deu informação. Nome era Marcelo Santos. Era conhecido de José através de conhecidos mútuos. José tinha número de telefone dele e descrição física. Polícia rastreou Marcelo Santos e descobriram que ele tinha histórico criminal extenso, incluindo 2 sequestros anteriores de crianças para resgate. Era predador experiente e estava claramente operando de novo. Marcelo foi rastreado para apartamento em bairro distante. Quando polícia invadiu às 5 da manhã, 4 dias após sequestro de Beatriz, encontraram o apartamento vazio. Marcelo tinha fugido, mas encontraram evidência de que Beatriz tinha estado lá. Roupas dela, mochila escolar e, mais perturbador, encontraram fotos de outras crianças nas paredes, alvos potenciais. Marcelo estava planejando sequestros múltiplos. Beatriz era apenas primeira. Mas onde estava Beatriz agora? Marcelo tinha levado ela quando fugiu, estava viva. Investigação entrou em modo de emergência total.
Cada recurso foi mobilizado, mas estava travada. Não tinha pistas sobre onde Marcelo tinha ido. E então, 7 dias após sequestro, Pedro desenhou algo novo. Algo que ninguém tinha pedido. Ele desenhou prédio. Não era prédio que família conhecia. Era estrutura industrial, talvez armazém ou fábrica. E tinha desenho muito específico na lateral do prédio. Logo de empresa antiga, desbotada, mas ainda visível, Carolina mostrou para a polícia. Eu não sei o que é isso. Nunca fomos neste lugar. Como Pedro poderia desenhar isso? O delegado estudou o desenho. Talvez ele viu quando estava sendo levado na van. Talvez ele viu pela janela do carro de vocês em algum momento. Mas Carolina balançou cabeça. Não. Pedro desenha lugares que viu, mas geralmente logo depois. Este desenho é novo. Ele está desenhando isso agora, uma semana depois. Por que agora? A terapeuta de Pedro, doutora Marina, tinha teoria. Crianças autistas às vezes processam informações traumáticas de forma atrasada. Talvez Pedro viu esse prédio através da janela da van no momento do sequestro, mas o cérebro dele só agora processou a memória e está expressando através de desenho. Ou talvez ele viu esse prédio outro dia completamente não relacionado e alguma coisa trigger a memória. Mas também há a possibilidade que soa absurda, mas há alguns casos documentados de crianças autistas com habilidades especiais que parecem ter percepções que não conseguimos explicar facilmente. Você está dizendo que ele poderia estar tendo algum tipo de visão psíquica? O delegado perguntou com ceticismo óbvio. Doutora Marina balançou cabeça rapidamente. Não acredito em psíquico no sentido sobrenatural, mas acredito que cérebros autistas processam informações de formas que não entendemos completamente. Talvez Pedro captou detalhes subconscientes no momento do sequestro, que está só agora emergindo em forma consciente. Talvez ele viu o reflexo desse prédio em algum lugar. Talvez ele conectou padrões que cérebro neurotípico não conectaria. Independente da explicação, polícia decidiu investigar. Circularam desenho de Pedro para a equipe, perguntando se alguém reconhecia prédio. E então, policial veterano de 60 anos, chamado Sargento Costa, olhou para desenho e disse: Eu conheço esse lugar. Esse logo é da antiga fábrica de tecidos Santana. Fechou há 15 anos. Fica na zona industrial de Contagem. Está abandonada há anos. O delegado imediatamente organizou equipe para investigar a fábrica. 20 oficiais cercaram o prédio abandonado às 6 da manhã do 8º dia após sequestro. Portas estavam trancadas, mas sinais de entrada forçada recente eram visíveis. Polícia invadiu com armas em punho, gritando anúncios, checando cada cômodo do edifício massivo de 3 andares. No segundo andar, em sala que tinha sido escritório administrativo, encontraram Beatriz. Ela estava amarrada à cadeira, amordaçada, assustada, mas viva. Sozinha. Marcelo não estava lá. Tinha abandonado ela ali e fugido. Beatriz foi levada para o hospital imediatamente. Estava desidratada e traumatizada, mas fisicamente não ferida, além de escoriações nos pulsos das cordas. Ela foi reunida com família em cena de lágrimas e alívio. E quando recuperou o suficiente para dar depoimento, contou que Marcelo tinha planejado pedir resgate, mas tinha entrado em pânico quando viu notícias sobre desenhos de Pedro se espalhando. Tinha percebido que criança tinha testemunhado o sequestro e documentado detalhes. Então tinha abandonado o plano e fugido, deixando Beatriz para trás. Ele disse que criança autista tinha estragado tudo, Beatriz relatou. Disse que desenhos eram evidência demais, que polícia ia encontrá-lo. Então simplesmente me deixou lá e foi embora. Se Marcelo não tivesse entrado em pânico, se tivesse continuado com o plano de resgate, Beatriz poderia ter acabado morta, após pagamento ser feito ou negociação dar errado. Mas medo de ser capturado, devido a testemunho visual documentado de Pedro, tinha feito ele abandonar vítima viva. Em sentido perturbador, os desenhos de Pedro tinham não apenas ajudado a encontrar Beatriz, mas também potencialmente salvado a vida dela ao fazer sequestrador fugir. Marcelo Santos foi capturado 3 semanas depois,
tentando cruzar fronteira para Paraguai. Foi extraditado de volta para Brasil e acusado de sequestro, cárcere privado e múltiplas outras acusações. Durante julgamento 6 meses depois, promotoria apresentou desenhos de Pedro como evidência central. Defesa tentou argumentar que desenhos de criança autista não deveriam ser admissíveis como testemunho. Ele não pode ser interrogado, advogado de defesa argumentou. Não pode responder perguntas sobre o que viu. Não pode ser testado sobre confiabilidade de sua memória. Mas promotoria trouxe doutora Marina como testemunha expert. Ela explicou ao júri sobre memória eidética, sobre processamento visual em autismo, sobre como Pedro tinha demonstrado consistentemente ao longo da vida capacidade de reproduzir detalhes visuais com precisão fotográfica. Seus desenhos não são interpretações ou aproximações, ela testemunhou. São registros visuais precisos do que ele testemunhou. E cada detalhe em seus desenhos que pôde ser verificado independentemente, a placa da van, marca da mochila de Beatriz, descrição do motorista, todos foram confirmados como precisos. A própria Beatriz testemunhou que detalhes nos desenhos de Pedro sobre roupas dela, posição onde tinha sido agarrada, até a expressão de terror no rosto que Pedro tinha capturado, tudo correspondia exatamente à sua experiência. É como se ele tivesse tirado foto, ela disse no tribunal. Mas melhor que foto porque ele desenhou do jeito que senti também, assustada, tentando fugir. Tudo está nos desenhos dele. O júri foi convencido. Marcelo Santos foi considerado culpado em todas as acusações e sentenciado a 28 anos de prisão. Após julgamento, Carolina levou Pedro para conhecer Beatriz e família dela. Juliana, mãe de Beatriz, abraçou Carolina com lágrimas escorrendo. Seu filho salvou minha filha. Se ele não tivesse visto, se não tivesse desenhado, ninguém teria acreditado que ela foi sequestrada até ser tarde demais. Ninguém teria procurado Van. Ninguém teria encontrado Marcelo. Ela estaria morta agora. E é tudo porque seu menino viu e encontrou forma de contar mesmo sem palavras. Pedro não reagiu ao abraço emocionado. Não olhou para Beatriz ou Juliana. Apenas continuou olhando fixamente para suas próprias mãos, balançando levemente. Mas Carolina sabia que em algum lugar dentro daquele cérebro extraordinário, que processava mundo de formas que a maioria não entendia, Pedro sabia que tinha feito diferença. Tinha usado dons únicos para ajudar quando mais importou. Nos meses seguintes, História de Pedro recebeu atenção nacional. Mídia estava fascinada por menino autista que não falava, mas cujos desenhos tinham resolvido o sequestro. Carolina foi cautelosa sobre exposição, sabendo que Pedro não lidava bem com mudanças ou atenção. Mas também viu oportunidade de mudar percepções sobre autismo. Meu filho não é menos capaz porque não fala, ela disse em entrevista para jornal. Ele comunica de formas diferentes, vê o mundo de formas diferentes, e essas diferenças não são deficiências. São habilidades únicas que devem ser valorizadas. Escolas de polícia começaram a incluir treinamentos sobre como trabalhar com testemunhas autistas. Psicólogos forenses estudaram o caso de Pedro para entender melhor como pessoas com autismo processam e comunicam informações sobre eventos traumáticos. E advogados começaram a citar caso como precedente para admissibilidade de testemunho não verbal em tribunais. Pedro, sem saber, tinha se tornado figura importante em múltiplos campos. Mas para Carolina e Marcelo, o mais importante era que Pedro estava bem. Trauma de testemunhar sequestro tinha afetado ele de formas que levaram tempo para processar. Ele teve regressão em algumas habilidades por alguns meses. Parou de tolerar mudanças em rotina ainda mais do que antes. Desenhava a cena do sequestro compulsivamente por semanas, até que gradualmente, com apoio de doutora Marina, conseguiu processar e começar a desenhar outras coisas novamente. E lentamente, com terapia e paciência, Pedro recuperou o equilíbrio. 2 anos após eventos, Carolina estava organizando desenhos de Pedro quando encontrou os originais do sequestro guardados em pasta separada. Ela os olhou com mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pelo que filho tinha conseguido fazer. Tristeza
pelo que tinha sido forçado a testemunhar. Ela mostrou desenhos para Marcelo, que estava sentado ao lado dela no sofá. Você acha que ele entende? Marcelo perguntou. Entende que salvou vida de alguém? Carolina pensou antes de responder. Acho que ele entende do jeito dele, não da forma que nós entendemos heroísmo ou salvamento. Mas ele sabe que desenhou algo importante. Sabe que adultos prestaram atenção aos desenhos dele de forma que normalmente não fazem. E acho que sabe que Beatriz está segura agora porque de alguma forma seus desenhos ajudaram. Ela olhou pela janela da sala onde Pedro estava sentado em sua cadeira verde, observando rua como fazia todas as manhãs. Algumas coisas nunca mudavam, e havia conforto nisso. A família de Beatriz manteve contato com a família de Pedro. Beatriz mandava cartas para Pedro regularmente, mesmo sabendo que ele provavelmente não as lia da forma convencional. Mas Carolina lia para ele, e ele ouvia à sua maneira. Em aniversário de 10 anos de Pedro, Beatriz e família vieram para a festa pequena que Carolina organizou. Beatriz, agora com 12 anos, tinha feito algo especial. Ela tinha aprendido a desenhar. Não tão bem quanto Pedro, mas competentemente. E tinha desenhado o retrato de Pedro sentado em sua cadeira verde, olhando pela janela. Eu desenhei você como meu herói, Beatriz disse timidamente, oferecendo o desenho para Pedro. Ele não olhou para ela, mas pegou o papel cuidadosamente. Estudou o desenho por longo momento. E então fez algo que deixou todos na sala em silêncio. Ele sorriu. Era sorriso pequeno, quase imperceptível, mas era real. E então pegou o próprio lápis e começou a desenhar em novo papel. Todos observaram enquanto ele desenhava a menina. E lentamente reconheceram que era Beatriz. Mas não Beatriz sendo sequestrada. Era Beatriz sorrindo, segura, livre. Era a forma de Pedro dizer, sem palavras, que entendia, que se importava, que era grato que ela estava bem. Carolina limpou lágrimas dos olhos enquanto observava 2 sobreviventes de trauma, compartilhando o momento de conexão através de arte. Conexão que transcendia a necessidade de palavras, que provava que comunicação vem em muitas formas e que testemunho pode vir de lugares mais inesperados. Esta história nos ensina que ser testemunha não requer voz falada. Pedro não podia dizer em palavras o que tinha visto, mas seus desenhos falaram volumes. Em mundo que frequentemente valoriza apenas comunicação verbal, a história de Pedro demonstra que há muitas formas de testemunhar, de compartilhar verdade, de fazer diferença. E nos lembra que pessoas com diferentes formas de processar e comunicar informação não devem ser descartadas ou subestimadas. Às vezes, aqueles que veem o mundo de forma diferente veem coisas que o resto de nós perde. Se essa história te tocou, se te fez pensar diferente sobre comunicação não verbal e sobre o valor de diferentes formas de processar informação, deixa seu like aqui embaixo. E se você quer mais histórias sobre testemunhas improváveis, cujos dons únicos fizeram diferença crucial, se inscreva no canal Testemunhas Ocultas e ativa o sininho das notificações. Seu apoio nos permite continuar trazendo histórias que desafiam suposições e celebram diversidade de experiência humana. Agora me conta, você já julgou capacidade de alguém baseado em como eles se comunicam? Essa história mudou sua perspectiva sobre testemunho não verbal? Deixe a sua reflexão nos comentários e me diz de que cidade você está assistindo. Vou marcar o máximo de comentários que conseguir com um coração. E se você quer outra história sobre testemunha improvável com habilidades únicas, clica no próximo vídeo. Uma mulher cega desenvolve a habilidade extraordinária de identificar pessoas por som de passos e respiração. E quando reconhece assassino pela forma como caminha, precisa convencer polícia que seu testemunho auditivo é tão confiável quanto o testemunho visual. Clica agora. Um grande abraço e até a próxima história emocionante aqui no Testemunhas Ocultas.